Bem-vindos a mais um vídeo no canal Piscinas com o Dantas. E hoje nós vamos falar de uma temática bem recente, o terremoto em Bangkok. Ocorreu agora há poucos dias. E porquê é que nós vamos falar desta temática, quando nós aqui falamos de piscinas? Porque, apesar de tanta imagem que apareceu aí nas redes sociais com piscina, nós temos que tentar entender o porquê de tantos prédios em Bangkok terem piscinas na cobertura, sendo Bangkok, não é? Aquele terreno que chamam terreno de argila, a argila de Bangkok, um terreno extremamente complexo e propenso a ser sacudido por terremotos. Então, o porquê de terremoto, piscina e arranha-céus? Qual a relação que existe entre estes três elementos? Vamos ver a seguir. Há pouco eu falava da questão das imagens que circulavam nas redes sociais. Nós temos aqui um vídeo. Este vídeo é sobre um prédio ainda em construção que caiu porque provavelmente não estavam reunidas ainda todas as condições de engenharia que poderiam, de certa forma, ajudar a que esse prédio se mantivesse em pé. Muita coisa pode ter acontecido aqui, não sabemos, mas eu trouxe este caso porque ele é interessante, porque é um prédio novo e nós vamos entender a seguir o que eu quero dizer com isso. Aqui é outro prédio, neste caso é um conjunto de prédios que estão interligados por uma ponte, por passadiços, e o passadiço ele colapsa porque o prédio em si ele acaba por não ter qualquer dano mais grave, porque aquilo que nós vemos aqui são os passadiços serem destruídos e vemos a água a sair mais uma vez das piscinas lá em cima de cobertura. Interessante, não é? Nós vermos muitos destes prédios todos com coberturas com piscina. Aqui temos mais uma imagem de água caindo em Bangkok. Vejam que é notória a quantidade de água que cai lá de cima destas piscinas. Temos este vídeo aqui também, que é um vídeo que foi muito difundido, foi muito compartilhado nas redes sociais. E este vídeo ele demonstra claramente o impacto das ondas do terremoto sobre as piscinas que estavam na cobertura e, neste caso, sobre esta piscina em particular. Vemos aqui assim a aflição das pessoas, correndo, saindo, porque o impacto era terrível. Vemos ali colchões, não é? Os colchões de água que acabam por sair depois pela borda infinita desta piscina. Vejam este impacto terrível da piscina sendo sacudida, todo o prédio sendo sacudido e a piscina sendo sacudida também. É interessante verificar esse impacto. Ele vai ser interessante para a gente falar um pouquinho a seguir. Agora vamos só contextualizar o que é que aconteceu. Nós temos o epicentro deste terremoto, ele ocorreu em Myanmar. Quando nós olhamos para a parte de Bangkok, dizemos, mas Bangkok não está colada ali a Myanmar. Ela está praticamente a 1000 km. Então, porquê é que Bangkok sentiu tanto? Eu tenho ali até a escala de Richter. Porquê é que Bangkok ela acaba por sentir tanto o terremoto, não é? Cujo epicentro está a 1000 km? Tem a ver com aquilo que eu já falei antes. Ou seja, nós temos um terreno, chamam-lhe até o terreno do Bangkok, é? Ou argila de Bangkok, é esse tal terreno, que é extremamente, mas extremamente propenso a transmitir qualquer tipo de fenómeno de terremoto. Isso acaba por explicar aquilo que acontece a seguir. Eu queria mostrar-vos este vídeo porque ele é bem interessante e nos mostra aqui o que nas várias escalas, não é? Desde a escala de 3 até a escala de 9 de Richter, o que é que acontece nas nossas estruturas, nos nossos prédios. Vamos ver aqui que temos a nossa escala em 7.5. Para termos uma noção, o terremoto que afetou Bangkok foi de 7.7.
Ou seja, vejam aqui uma simulação do que pode acontecer, por um pouquinho mais baixo, em caso de um terremoto de 7.5. Verifiquem agora aqui um facto curioso, é que prédios mais altos, mais recentes, eles não caíram, mas vocês veem prédios mais antigos que caíram. Porquê que será? Qual será a explicação que temos para este fenómeno ter ocorrido, em que prédios mais antigos eles acabaram por cair e mais recentes não? Porque há uma questão de engenharia por detrás. E quando esta questão da engenharia se coloca, nós temos com certeza alguma coisa também depois em tentar entender com a parte das piscinas. Vamos passar para outro vídeo, já entendemos aqui o impacto. E agora vamos a esta pergunta, mas afinal como é que as piscinas ajudaram a reduzir o impacto de um terremoto tão devastador nos respectivos prédios? Esta é a pergunta que se coloca. E tem a ver com vários fatores. As estruturas, na questão da construção do próprio prédio, as estruturas elas são flexíveis, elas permitem que os prédios balancem e não colapsem. Eles podem circular de um lado para o outro, vocês veem muitas vezes isso acontecer, e não só com terremotos, em menor escala vemos muitas vezes alguns prédios. Eu recordo-me recentemente, circulando nas redes sociais, uma torre, um prédio em Balneário Camboriú, em que a água das piscinas saía porque houve uma tempestade, havia muito vento, e então a água saía. Mas isso tem a ver, muitas vezes, com engenharia mesmo, não pode ficar estático, não é? Porque se alguma coisa fica estática, ela acaba por quebrar. E temos aqui também a questão das fundações. As fundações elas são diferentes. As fundações elas são reforçadas, têm estacas de concreto, então está todo. Há um outro tipo de fundação, inclusive. Mas há um outro tipo de fundação que é feito muitas vezes com partes móveis, que é uma questão de engenharia que se vê muito. Eu vi vários vídeos sobre essas simulações e achei bem interessante. Uso de paredes de cisalhamento e quadros resistentes a momentos. Aqui há só como curiosidade, Lisboa, ela sofreu, na altura ainda não havia escala, não é? Mas supõe-se que a escala que Lisboa sofreu no seu terremoto de 1755, ela acabou por ficar devastada. E entrou em cena uma figura chamada Marquês de Pombal. E Marquês de Pombal, depois de muito estudo, não é? Eles mandaram, sobretudo os militares, fazer um levantamento do que é que aconteceu, o que é que tinha acontecido, o que é que se ouviram algum ruído, o que é que aconteceu. Eles começaram a estudar e a perceber que as estruturas elas não estavam preparadas para terremotos, então ele decidiu criar cisalhamento. O cisalhamento, não é? Tinha também a ver com aquilo que ficou conhecido na altura como gaiolas pombalinas. Ou seja, eram estruturas de madeira que a casa podia tremer, que podia cair alguma coisa, mas não caía, não derrubava, não colapsava em cima dos habitantes, das pessoas que estavam no seu interior. Portanto, é bem interessante. Outra questão muito importante aqui para Bangkok tem a ver com as normas sísmicas modernas implementadas após 2007. Então, todos os prédios, a partir de 2007, que passaram a ser construídos, eles tiveram que seguir estas normas implementadas pelo governo tailandês. Então, aqui se percebe que há, nestes prédios grandes, altos, nós vimos prédios gigantes, torres, várias torres, e nós percebemos que estes prédios, eles não foram derrubados pela intensidade do sismo. Mas há uma questão interessante que nós temos que ver, que é aquele primeiro vídeo que eu passei lá atrás, em que o prédio estava em construção, e das duas, uma, ele não estava seguindo as normas sísmicas que foram implementadas a partir de 2007, ou ainda não estava completamente adequado a essas normas. É algo que eu fiquei aqui refletindo o que é que poderia ter acontecido. Mas vamos lá, temos isto tudo aqui, temos estas normas sísmicas mais modernas e que foram implementadas, mas vamos lá, Eduardo, o que é que as piscinas têm a ver com isso? As piscinas entram aí nessa parte da engenharia também. Um estudo desenvolvido na Universidade da Índia, ela fala-nos de algo bem interessante, que é que as massas de água de uma piscina podem, de certa forma, ser difusores ou massas que acabam por absorver e dissipar os impactos das ondas dos terremotos. Este é um estudo que é
não é muito antigo, é de 2018 e é daquela região. Porque é que eles fizeram aqui? Porque eles são extremamente afetados por terremotos e então eles acabaram por desenvolver, no Departamento de Engenharia Civil, todo este trabalho. Então, o que é que eles disseram? Se nós colocarmos piscinas nos nossos prédios, no topo, na cobertura dos nossos prédios, por isso nós vimos tantas e tantas imagens de prédios novos, vocês perceberam que são prédios novos, com este tipo de piscina de cobertura. E sobretudo piscinas também, se vocês perceberem, piscinas de borda infinita, ou piscinas infinitas. Porquê? Porque o próprio conceito de construtivo, ele também acaba por ser, tanto é que são conhecidas estas piscinas, como piscinas anti-marola, não é? Quando tem, sobretudo nas piscinas de competição, que tem chamado transbordamento perimetral, são conhecidas como piscinas anti-marola, ou seja, anti-onda, para não evitar aquele rebote. Aí a onda, ela acaba por fazer, nós vimos aí nas imagens que ela continuava a fazer esse efeito de volta, mas acabava por sair até pela construção da própria piscina. Então é um fenómeno interessante que é visto, que a grande maioria delas é também um pouco para usufruir da vista, e faz todo sentido serem piscinas infinitas, não é? Porque temos isso como premissa. Se nós estamos cá em cima, faz mais sentido ter uma borda infinita ou um sistema de overflow, transbordamento perimetral, do que ter uma piscina convencional. Mas tem tudo a ver uma questão de engenharia aqui. Ou seja, a parte toda das piscinas serem colocadas lá em cima, ela tem por detrás, este estudo. Agora, neste aqui em particular, eles têm várias coisas, eu vou deixar depois aqui o link na descrição. Claramente, ele diz, uma piscina colocada num prédio, ou neste caso na cobertura de um prédio, serve como fator de dissipação das ondas de um terremoto. Pois bem, quem diria, não é? Piscinas em coberturas podem ajudar a minimizar bastante os impactos de terremotos. Por isso, nós vimos tantas imagens de piscinas em Taiwan. Tudo bem que também temos as redes sociais agora e são imagens impactantes, acabam por mostrar muito isso. Mas é algo que nós temos que ter presente. Uma piscina, ela acaba num terremoto por ser um fator de dissipação das ondas e acaba por ajudar a que o prédio resista melhor a essas ondas mais impactantes de um terremoto. Gostou deste vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe para que mais pessoas que gostam do assunto piscina fiquem a conhecer este admirável mundo novo da piscina. Já sabe, mergulhe com confiança, mergulhe comigo.